De cada gesto encerra uma história e cada produto carrega um propósito. Nasce um espaço que valoriza o engenho, o saber fazer e a visão empreendedora. Compra e venda é o lugar onde as histórias encontram-se com as oportunidades, onde jovens e empreendedores apresentam os seus sonhos e empresas estabelecidas encontram seu público. Este é o espaço para quem cria, inova, vende e se dedica. Se você tem um projeto que merece ser conhecido, este é o seu momento. Se é empresário e quer destacar-se, nós damos a visibilidade que o seu negócio precisa. Deixe o mundo conhecer o que você tem a oferecer, mostre o que faz de melhor e juntos vamos fazer o seu nome ser lembrado. Compra e venda, onde o que é bom encontra o seu lugar. Onde o talento e os negócios ganham vez, crescem e conquistam. Olá, boa tarde, bem-vindos ao Ponto de Análise. Já estamos no ar, entramos em sua casa para fazer análise às maiores informações, atualizações que marcam o país. Os assuntos que apoquentam o país são debatidos aqui no Ponto de Análise, razão pela qual trazemos aqui especialistas para debater em torno de vários assuntos que estão a apoquentar o país. Eu chamo-me Hélio Indias e vamos juntos neste comboio até quando forem pontualmente 15 horas. Vamos falar hoje em torno da questão não menos importante, da questão, um assunto que está a incomodar, se calhar, a maior parte dos moçambicanos. E não só a maior parte dos moçambicanos, mas também algumas individualidades da diáspora. É que recentemente foi na segunda-feira eleita, foi tomada de posse a presidente da Tanzânia, Samia Hassan, foi então empossada, reeleita presidente daquele país africano, e o presidente da República, Daniel Chapo, participou desta investidura da presidente da Tanzânia. Aos olhos da comunidade moçambicana, de alguns analistas, até de alguns partidos da oposição, esta ida do presidente da República Tanzânia não soou muito bem, principalmente pela questão das manifestações que decorreram ou da transparência deste processo eleitoral que decorreu na Tanzânia. Dizem eles que o presidente da República não deveria, até porque houve confrontos, foi uma eleição, um processo eleitoral e não transparente, tal como viveu-se em Moçambique. É o que dizem os jornalistas, mas hoje também estamos com os nossos aqui que era para fazer uma análise deste assunto que apoquenta o país. A verdade, segundo o presidente da República, é que esta ida, esta participação da tomada de posse da presidente da Tanzânia foi mais pela história, foi mais uma participação histórica ao então relembrar, fazer a memória do processo da libertação nacional até a independência, este país que também não, sempre esteve ligado a esta cooperação, sempre houve esta cooperação a Moçambique e Tanzânia. Vamos fazer esta análise também do discurso do Presidente da República face a este elemento. Você também que está aí em casa, está a acompanhar agora o ponto de análise, pode já ir ao nosso Facebook, Top TV Moçambique, para deixar o seu comentário, a sua opinião em torno desta ida do presidente.
não queremos retratar a situação que se vive na Tanzânia. Naturalmente que vamos fazer uma ponte, porque quase o que se viveu na Tanzânia também viveu-se em Moçambique, e não só em Moçambique, em vários outros países africanos. A verdade é que Tanzânia é um país que era tido como um país, um povo obediente desde 1992, não haviam essas manifestações, mas parece-me que o povo acordou, diga-se por fora, segundo alguns relatos, não só dos mídias locais daquele país, mas também da comunidade moçambicana, que diz que é um país que precisa também de uma democracia, resgatar a democracia naquele país. Comente já através do nosso Facebook Top TV Moçambique. Vamos também falar em torno da questão da audição que decorreu também esta semana do Diretor Nacional do Tesouro, este que esteve no Gabinete Central de Combate à Corrupção para dar alguns esclarecimentos sobre vários assuntos que também apoquentam o nosso sistema financeiro. O Estado em si, como tal, foi depor como testemunha. Mas agora, para não levar mais muito tempo, bem que o convite foi lançado. Vá já ao nosso Facebook Top TV Moçambique, dizer também que vamos abrir as linhas para que você possa interagir conosco, deixar o seu comentário em torno da participação do presidente da República, Daniel Chapo, na Tanzânia, na investidura desta presidente, uma mulher. Alguns dizem como é que uma presidente conseguiu gerar tanta polêmica, conseguiu, portanto, juntar muita gente a manifestar. A verdade é que num país democrático há sempre essas manifestações. Bem, passo agora para a saudação dos nossos convidados. Estou do lado lá primeiro, o professor Dr. Júlio Samson, também deste lado participa o Lopes Chamane, vão ajudar-me a debruçar deste e mais outros assuntos daqui a mais pouco. Um forte abraço ao ilustre Ngali, que não pôde hoje estar aqui para participar do programa, teve uma agenda de última hora. Agora sim, ilustre Samson, bem-vindo ao Ponto de Análise. Hoje, quarta-feira, avançamos com o seu ponto prévio em pouco tempo. O microfone parece não estar em condições. Muito bem. Aí está, ilustre. Tá ligado? Sim, fica à vontade. Sim, dizia que cumprimentar aí o telespectador em casa, o nosso grande parceiro, o meu colega e o moderador. Eu tenho como ponto prévio uma situação que, mais uma vez, demonstra a falta de segurança em Moçambique, onde as autoridades perdem credibilidade com o povo. Falo de uma situação que houve em Moatize, na província de Tete, onde situações passionais acabaram numa confusão em que o marido da esposa, que foi flagrada, portanto, foi levado por tal agente da polícia para a esquadra, e de lá foi espancado e acabou perdendo a vida lá na esquadra. Deslocou-se lá o acusado, mas um colega, que ao comunicar lá aos vizinhos, os familiares do finado, nesse caso, houve fúria popular e um dos polícias foi agredido. Infelizmente, veio perder a vida também no hospital provincial de Tete. Portanto, mais uma vez, lanço apelo ao ministro do Interior para que, sempre que for possível, nas esquadras, aquele encontro tem tido sempre a apelar os agentes a saber se lidar com o povo,
porque o povo já não acredita muito com a polícia. E nós não temos outra polícia. A polícia que nós temos é esta. Então, o que se quer aqui é que a polícia tenha uma postura de Estado, uma postura que a comunidade conversa-se que tenho alguém que é minha segurança. Portanto, mais uma vez, peço também ao comandante provincial de Tete, porque esses casos são recorrentes em Tete, para que ponha a mão à palmatória. E muito obrigado. Muito obrigado, ilustre Samson. Agora parto para si. Lopes, bem-vindo de volta. Qual é o seu ponto prévio? De forma muito breve. Boa tarde, ilustre Hélio. Boa tarde, o meu colega Samson. E boa tarde a todos os telespectadores lá em casa. Bom, quanto ao ponto prévio, por acaso esteve hoje a assistir o programa na própria TV Top TV. Por acaso acompanhei a situação de uma senhora chamada avó Elisa, que está a cuidar dos filhos, dos netos, e os netos abandonaram os filhos com ela. Então, apelar aos jovens, eu como jovem, para que possam ter consideração com seus familiares, para que possam ter considerações com esses aspectos, porque na verdade são aspectos que parecem menos importantes para os jovens, mas para a senhora daquelas que não têm condições para lidar com a assistência daquelas crianças fica muito difícil. E aproveitar o rogar ao nosso governo moçambicano para que possa destacar essa componente, ou seja, esse aspecto de assistência social, porque na verdade muitas famílias carecem e vivem em situações críticas por causa desses fenômenos que temos destacado na nossa sociedade. Obrigado. Muito bem, aí está. Obrigado por fazer menção a este quadro nosso da Top TV. A Top TV pauta também pela solidariedade, razão pela qual tem lá um espaço no programa Radar, em que apoiamos várias pessoas que precisam de ajuda. Você pode ajudar e pode ficar sempre atento ao programa Radar Nacional quando o relógio marcar para 8h30. Agora sim, vamos partir para o nosso tema central, que é em torno desta participação do Presidente da República ao país africano, Tanzânia. O objetivo desta participação, desta ida do Presidente da República à Tanzânia, é mesmo para saudar a então reeleita Presidente daquele país, Samia, que foi, nesta semana, reeleita. E esta reeleição, esta ida do Presidente da República não foi muito bem vista pelos compatriotas que dizem que o Presidente da República não deveria estar lá, até porque que representatividade o Presidente está lá a ir deixar. Os moçambicanos não compactuam com o processo eleitoral que decorreu naquele país. A verdade também é que os tanzanianos contestam esses resultados eleitorais, divulgados recentemente, e que deram vitória a esta Presidente Samia Hassan, cerca de 98%. Uma vitória esmagadora. Começo por si, ilustre Samson, o que é que tem a dizer em torno desta questão? A ida do Presidente da República à Tanzânia, numa altura em que os resultados eleitorais são contestados pelos cidadãos daquele país e também do nosso país, e que depois faz uma ponte, uma relação com o que se viveu nas eleições anteriores aqui em Moçambique. Qual é a análise que faz em torno desta ida do Presidente da República à Tanzânia? Bem, vamos recuar ao tempo, desde as independências africanas. Temos poucos exemplos onde as mulheres lideram o país. No passado recente, tenho a memória da Libéria, onde tivemos lá uma presidente, mas quando chegou o tempo de cessar as funções, fomos às eleições e ela pautou por postura do Estado, concorreu com George Weah e George Weah ganhou as eleições e foi uma transição pacífica do poder. Tivemos um outro caso no Malawi, quando o presidente Bingu Mutharika, por sinal é o irmão do atual presidente, quando perdeu a vida, a vice-presidente
também foi uma transição pacífica do poder, que depois vieram eleições que deram vitória a outro presidente e foi uma transição pacífica do poder. A Samia Suluhu Hassan, ela chega ao poder, devo recordar, em 2021, a quando da morte do presidente Magufuli. Ela era vice-presidente e a Constituição da Tanzânia é clara: quando o presidente da República perde a vida, então o vice-presidente é a semelhança do Malau, aconteceu também no Malau. Portanto, ela não foi reeleita. Ela é a primeira vez a ir às urnas, porque em 2021 foi uma passagem automática quando o Magufuli perde a vida. Portanto, este processo da Tanzânia via-se que seria um processo sujo, na medida em que a presidente Samia Suluhu, a primeira coisa que fez ao longo da preparação das eleições, pegou nos 2 candidatos favoritos da oposição e meteu-os na cadeia. Com alegações de que tem crimes, traição da pátria, que até na Constituição da Tanzânia dá direito à pena capital. E que tudo foi orquestrado, aquilo, no dia que ela toma posse, dia 3, é o dia que ia iniciar o julgamento de um dos candidatos, que podia ser um dos candidatos da oposição. As eleições em si, quando se diz que a presidente Samia Suluhu teve 98%, é que praticamente ela foi às urnas sozinha, era candidata única. Porque, para o telespectador perceber bem lá em casa, iríamos dar exemplo das eleições de Moçambique, as últimas, também turbulentas, onde tivemos um adversário forte como Venâncio Mondlane. Venâncio Mondlane, que era um dos candidatos mais temidos pelo partido no poder. Vamos supor que ele, por exemplo, é barrado a participar das eleições, e irmos levar, por exemplo, um candidato como Yakub Sibindi, porque alguns concorreram lá na Tanzânia, mas são partidos fracos, como o PIMO. Bem, quando coloca o Yakub Sibindi, nesta relação está a querer dizer que o Yakub Sibindi não tem tanta relevância assim. Yakub Sibindi não tem tanta relevância. Yakub Sibindi não se difere tanto, pese embora o partido... Mas o presidente Yakub Sibindi é o mentor do projeto Novo Moçambique. Não, o presidente Yakub Sibindi não se difere do presidente Massango, dos Verdes. É um partido que ele é presidente, ele é secretário-geral, ele é membro, ele é simpatizante, tudo é com ele. Portanto, é um partido que não tem sede, não tem sede nacional, não tem sede provincial, a casa dele é sede do partido. Portanto, esses partidos em países sérios nem deviam existir, mas aqui em Moçambique, como o partido no poder gosta de dizer que há democracia, legitimam esses partidos que nem deviam ser legitimados. Portanto, há de ver, Hélio, que quando chegamos às eleições, esses partidinhos aparecem pequenos, que não têm relevância nenhuma. Portanto, são esses partidos que a Samia Suluhu foi às urnas com os presidentes dos tais partidos, de pouca relevância. Os 2 partidos fortes da oposição são esses que ele encarcerou os candidatos. Portanto, os 98% que ela teve esse 98% porque foi votada pelos membros do seu partido, que é o partido Chama Pinduce. O partido no governo desde 1962, quando a Tanzânia teve a sua independência. Portanto, os outros candidatos são candidatos insignificantes, que se calhar nem 0,5 votos tiveram, ninguém votou neles. Agora, é preciso percebermos também que, quando se diz que ela teve 98%, significa o quê? Que se, por exemplo, eu e Hélio somos candidatos presidenciais, vamos, por exemplo, a um bairro como Bagamoyo, que pode votar lá 500 pessoas, ou 500.000 pessoas, no bairro de Bagamoyo. Chegados lá, então, a abstenção, e apenas vão votar 50 pessoas, das 500 pessoas.
daquelas pessoas se vão votar ao Samson, todas elas, e não votam ao moderador Hélio, significa que o Samson, em Bagamoyo, teve 100%. As coisas funcionam assim. É por essa razão que, quando se diz que a presidente Samia Suluhu teve 98%, não significa que são 98% de todos os tanzanianos. A maior parte dos tanzanianos não votaram. Aqueles apoiantes, simpatizantes e membros dos partidos da oposição, desses dois líderes que foram encarcerados, não foram às urnas, não votaram. Neste caso, fazendo uma relação com Moçambique, estaríamos a dizer que, por exemplo, o partido Frelimo afastou a oposição forte, que era na altura Renamo, e MDM e o próprio Podemos, na altura, colocou o PIMO, que era para poder ter legitimidade, maioria. De enganar... Isto é o que aconteceu na Tanzânia. Sim, de enganar, nesse caso, a comunidade internacional de que realizaram seleções. Portanto, não precisamos aqui de binóculos para ver que, efetivamente, se formos levar um Massango, o presidente dos Verdes, um Jacob Sibindi, temos mais outros. Até posso arriscar, mesmo os partidos da oposição que têm assentos parlamentares, um Lutero Simango. Até nos últimos anos, o próprio presidente Ossofo Mamad afastaram um Venâncio Mungano, que era, portanto, favorito nas eleições. Naturalmente que muita gente iria ficar ofuscada, iria ficar com ideias e iniciativas de afronta com o Estado. Como vinha dizendo, a Tanzânia foi sempre um país pacífico. Nunca teve manifestações, nunca teve... A sua independência foi independência de via pacífica. O Mwalimu, presidente Julius Nyerere, para se tornar presidente da Tanzânia, não houve lá guerra armada, pese embora acolheu a Frelimo, que a Frelimo, por causa da resistência de Portugal em ceder as independências às suas colônias, acabou acolhendo a Frelimo para lá fundar a Frelimo, depois empreender esta luta de libertação nacional que culminou com a independência de Moçambique em 1975. Mas para a Tanzânia foram eleições livres, tendo em conta que a Inglaterra sempre priorizou a questão de eleições para fazer a transição pacífica do poder e da potência colonial para as suas colônias. Houve também no Ghana isso. Portanto, Tanzânia, desde 1962 até cá, nunca tinha havido manifestações. Mas, hoje em dia, os jovens estão abrindo as suas mentes e tem aquela narrativa de que... Só agora neste argumento, o que é que significa um povo tanzaniano que desde as suas eleições, as primeiras neste caso, estava a viver pacificamente e de repente esta revolta por parte dos jovens, não só os jovens, do povo tanzaniano que está a contestar essas eleições, esses resultados, o que é que isso significa primeiro para este país africano? É porque a justiça tarda, mas chega. No entender da presidente Samia, com seu partido Chama Pinduzi, foi na ideia de que nós vamos encarcerar esses que podem fazer-nos um dia perder o poder, então vamos levar os presidentes dos partidos fracos para concorrer. Mas aqueles líderes da oposição, aqueles dois, tinham muitos apoiantes, tinham jovens. Repare que essas manifestações começaram com destruição das urnas, em pequenas vilas, depois foi subindo para Dodoma, subiu para a Rússia, subiu, inclusive, a própria capital Dar es Salaam, onde houve muitas mortes. Ainda ontem vieram aí, eu tenho um primo que está em Dar es Salaam, enviou-me vídeos ali que, como sou sensível, não consegui ver o vídeo até o fim, onde as pessoas eram mortas de qualquer maneira, a sangrar, outras sem bochecha, a ver acidentes por lá dentro. Portanto, os jovens foram vendo que aqui há uma injustiça e não temos outra forma de reivindicar a questão da justiça eleitoral do que sair às ruas. Agora, já para o nosso presidente cometeu um erro gravíssimo e não devia ter feito aquilo que fez, porque
nós estamos a sair de uma situação de eleições turbulentas, fraudulentas, eleições com problemas similares, não são similares às da Tanzânia, porque aqui foi fraude, lá foi proibição de outros candidatos para a corrida eleitoral. Mas tudo isso, o objetivo único era de manter-se no poder. Portanto, na Tanzânia, a presidente Suluhu encarcerou os seus adversários. Aqui em Moçambique o que houve foi a fraude, onde as instituições do processo eleitoral, o STAI, CNE, até o Conselho Constitucional, favoreceu ao partido Frelimo, o presidente Chapo. Então, isso fez com que os moçambicanos saíssem às ruas, houve aquelas manifestações que todos vivemos aqui. Então, porque Moçambique tinha que andar, houve consenso, um consenso entre aspas, né, de que pronto, toma-se posse, o Presidente da República toma posse, a Assembleia da República, as instituições devem funcionar e estão a funcionar. Então, se fosse por mim, o Presidente Chapo não devia ter se feito na Tanzânia, sob o risco de falar-se aquilo que se diz hoje, não só em Moçambique, em toda a comunidade internacional, tanto quanto que a própria União Europeia, que tem apadrinhado as fraudes das eleições em África, disse de boca cheia que as eleições tanzanianas foram fraudulentas. Portanto, o presidente Chapo não devia ter deslocado a Tanzânia para assistir aquela brincadeira, aquela palhaçada toda. E não só. Outro aspecto é que na região, não vou falar da região da SADC, não é? Na região austral de África. Porque Tanzânia, é preciso percebermos lá, telespectador, que Tanzânia é um país da SADC, mas não é um país da África Austral. Então, os seus amigos daqui, aliás, vizinhos daqui, estamos a falar do Zimbábue, estamos a falar da África do Sul, estamos a falar da Angola, são países também que têm partidos libertadores. Não se fizeram presente lá. E vais ver quem são os presidentes que estiveram lá. São presidentes de países insignificantes, que não têm muita história. Esteve lá o presidente do Burundi, Everestiano. Esteve lá o presidente da Somália. A Somália é um país que não tem quase governo. O governo entra hoje, amanhã é destituído por causa daquele terrorismo todo que existe lá. Então, são presidentes que não têm muito... Mesmo os ditadores vizinhos da Tanzânia, como o presidente da Uganda, Yoweri Museveni, não se fez presente lá, por ver que aquelas eleições são eleições que deviam ser anuladas. Portanto, por mim, o presidente Chapo devia ter pensado muito bem. Mesmo para manter os seus assessores também deviam ter dito ao presidente: não vale a pena arriscar-se em ir à Tanzânia assistir uma brincadeira, uma palhaçada que se diz que são eleições, enquanto não houve eleição nenhuma. Mas essa saudação histórica o presidente nem sequer deveria. A saudação histórica de que eu até acompanhei que o discurso, para o discurso do presidente, de que a saudação é em nome do povo moçambicano, é em nome dele pessoal, porque Tanzânia é um país que tem relações históricas, isso não resta dúvida, mas Tanzânia tinha relações históricas com Moçambique, do Julius Nyerere, do Magufuli, entre outros presidentes, ali a Samuel Mwenye. Não é Tanzânia que Moçambique há de ter um sentimento de que tem que haver eleições fraudulentas e lá chegar o nosso presidente dizer que ele representa aquilo que ele fala em nome do povo moçambicano, em nome dele pessoal. Eu, pessoalmente, Samson, não concordo com aquilo que o presidente falou. Não sou eu sozinho. Se a gente for fazer aqui uma estatística, vamos ver que mais da metade da população vai dizer que o presidente não devia ter ido assistir aquela brincadeira ou palhaçada das eleições da Tanzânia. Mas aqueles que são membros do Partido Frelimo, como ali são ordem superior, irão sempre dizer que o presidente fez bem. Mas por cá, muitos moçambicanos como eu não concordam que o presidente devia ter ido à Tanzânia assistir aquela palhaçada. Muito bem, obrigado, ilustre. Parto para si, Lopes. Agora vamos dar o tempo para também debruçar em torno desta questão, desta ida do presidente da República da Tanzânia para dar uma saudação à presidente da Tanzânia, Samia, que foi eleita, diga-se que foi de forma fraudulenta. São eleições, são resultados que estão a ser contestados a nível local daquele país e também a diáspora. Diga-se também que a SADC está a rejeitar e pede-se que investigue-se
esta situação, este apuramento dos resultados eleitorais na Tanzânia. Qual é o seu posicionamento, qual é a sua análise em torno desta ida do Presidente da República na Tanzânia, olhando para o contexto que se viveu lá na Tanzânia e igualmente em Moçambique no processo eleitoral anterior, digo. Bom, mais uma vez, boa tarde a todos os telespectadores. E dizer, sendo mais breve, né, como meu colega Samson já falou do contexto histórico, mas dizer que essa questão do presidente Daniel Chapo ter ido à Tanzânia para congratular a votação, ou seja, a eleição, ou seja, a representação da nova presidente, levanta questões que muitas das vezes tornam-se negativas e outras positivas. Eu parto do pressuposto, né, trago uma sugestão, ou seja, trago uma abordagem diferente, até que pode levantar a questão de que não é porque Lopes é da Frelimo, mas não tem nada a ver com isso. Eu parto do pressuposto de que para analisar a situação atual do Daniel Chapo ter visitado a Tanzânia, nós temos que considerar alguns aspectos importantes. Não é só estarmos aqui a falar, a lançar pedra. É verdade que a realidade atual tanzaniana reflete a realidade passado do Estado moçambicano. Então, isso pode parecer que Moçambique foi lá porque, ok, tudo é farinha do mesmo saco, é arroz do mesmo saco. Não, há alguns aspectos importantes que nós temos que considerar antes de partir de opiniões, antes de trazer abordagens diversificadas. Bom, partimos primeiramente do contexto histórico. Nós vimos que o antigo presidente Julius Nyerere foi um homem que influenciou a independência em Moçambique. É um contexto histórico. Então nós vamos associar Tanzânia e vamos associar Moçambique, vamos ver que há uma amizade, há um processo de amizade histórica entre os dois estados. Então, esse processo reforça aquilo que nós chamamos de diplomacia. Os estados têm respeito entre si. Então, é um processo também que nós temos que analisar em esses aspectos. Então, mas há alguns pontos mais importantes que eu trago aqui para analisar a visita do Daniel Chapo à vizinha Tanzânia. Aqui, a primeira questão que eu trago, para nós podermos entender com profundidade esse aspecto, é a questão geopolítica. Nós sabemos que a Tanzânia e Moçambique têm uma certa relação. Quando eu falo de geopolítica, estou a falar da localização geográfica da Tanzânia em relação a Moçambique. É sabido que Moçambique, assim como Tanzânia, partilham os dois o Oceano Índico. O Oceano Índico é uma via que transporta grandes cargas econômicas que favorecem os dois estados. Então nós temos que considerar esse aspecto geopolítico entre ambos os estados. Então o outro aspecto também importante que eu trago aqui para nós podermos entender com profundidade esse fenômeno do Daniel Chapo é a questão de geoestratégica. Nós sabemos que a Tanzânia, através da própria SADC, tem apoiado Moçambique nas questões relacionadas com o Cabo Delegado, com apoio militar e entre outros apoios. Então, são dois aspectos que nós temos que analisar para poder entender com tanta profundidade a relação que Chapo tem com a Tanzânia. Chapo, querendo sim, querendo não, ou seja, querendo ou não, ele podia não ir congratular a eleição, ou seja, o poder, sim, a investidura da nova presidente. Ele podia não ir, mas há esses dois aspectos que servem de pressão. É verdade que ele é presidente, mas ele tem uma assessoria, ele não está tão acima do Estado. Então, são aspectos diplomáticos, são aspectos importantes que fazem parte do protocolo do Estado, que lhe obrigam a ele, como presidente, a cumprir essa agenda. Chapo tem que ir lá porque Moçambique tem uma certa cooperação com Tanzânia. É verdade que a maior parte dos Estados não aceitaram essa relação, mas a relação que Moçambique tem com Tanzânia nós não podemos não podemos descartar. O outro ponto importante que podemos destacar é a questão de fronteiras. Tanzânia está aqui mesmo. Então, é uma relação que nós temos que apoiar independentemente. Então, esta ida do presidente, para além da diplomacia, é uma ida estratégica para o nosso país. Exatamente, exatamente.
como eu estava a dizer, Moçambique enfrenta grandes dificuldades inerentes à segurança nacional e Moçambique está em busca de cooperação, está em busca de apoio. Então, são atores como estes que estão ao nosso redor que nós temos que apertar um bocadinho, porque se deixarmos escapar, vamos perder muitas coisas. Como eu bem disse, a Tanzânia, através da SADC, em questões de ajuda militar, ela tem tido aquela mão em relação ao Moçambique. Então, nós temos estado lá como um Estado, né, democrático também, para congratular essa legitimação do atual presidente, querendo como não, tendo em conta esses aspectos. Como eu bem disse, a realidade tanzaniana atualmente reflete a realidade moçambicana. Eu também podia digo primeiramente que não, se Chapo foi, é porque também todos são do mesmo pai, são da mesma mãe, mas há aspectos que nós temos que considerar importantes, que são esses aqui, porque eu como presidente até que podia deixar do lado e dizer que não, eu não vou a Tanzânia, porque Tanzânia, os resultados não refletem a realidade social. Então, mas podia bem a atual presidente dizer que não, Moçambique se não participou é porque existem certas questões que considera importante, como, ou seja, é claro que haverá um certo balanço dos estados que participaram e dos estados que não participaram. Sabe-se que os estados que não participaram porque não vão de acordo com os princípios da atual presidente, e os estados que participaram é porque vão de acordo com os princípios da atual presidente. Então isso vai reforçar aquilo que nós chamamos da cooperação entre Moçambique e Tanzânia, vai reforçar aquilo que nós chamamos também de aspectos econômicos, porque nós precisamos criar uma certa relação com o atual presidente para poder alinhar essa componente de importação de produtos para mercadorias, troca de comércio e entre outros aspectos. Então é essa abordagem que eu trago, de que nós não podemos só partir atirando pedra ao nosso presidente Chapo, e temos que considerar aspectos como diplomacia, geopolítica e geoestratégia. Obrigado. Muito bem, aí está o Lopes a fazer a sua análise em torno desta ida do Presidente da República, Daniel Francisco Chapo, à Tanzânia, como uma ida com vários elementos por considerar, até porque é a cooperação que se vai mais uma vez entrelaçar entre o país tanzaniano e também moçambicano, mesmo a diplomacia e os interesses, provavelmente, que o Presidente da República está então a levar para com este país. Já há interesses, segundo a explanação do Lopes. Nós queremos também ouvir a sua opinião, saber da sua opinião em torno desta questão da ida do Presidente Daniel Chapo à Tanzânia. O professor deu uma análise de que, pronto, não deveria ir para aquele país olhando para a situação que se está ou viveu-se naquele país. Fala-se de confrontos, de manifestações que resultaram em pelo menos 800 mortes de forma oficial, que foram relatadas, e não oficiais podemos ver e perceber que o número vai seguindo. Agora, qual é o seu comentário em torno deste do Presidente? Do outro lado está o Lopes a dizer que é uma saída do Presidente, a ida do Presidente à Tanzânia, muito relevante para o nosso país, para a cooperação entre Moçambique e Tanzânia, olhando para a questão geopolítica, olhando para a economia moçambicana, olhando para a questão de segurança, e porque também este país tem uma relação com a SADC. A SADC também que repudiou esses resultados eleitorais daquele país tanzaniano. Vá já ao nosso Facebook, Top TV Moçambique, o nosso realizador. Queremos que os nossos telespectadores comentem em torno deste assunto. Vou pedir aí para que coloque a nossa página Facebook e para que os nossos telespectadores possam interagir connosco através desta plataforma Facebook. Já está aí na telinha. Vai já ao nosso Facebook, Top TV Moçambique, deixe ficar o seu comentário em torno desta questão da ida do Presidente da República, Daniel Chapo, à Tanzânia. Não deveria, deveria, e porquê é que deveria? Devemos nós limitar-nos à questão das manifestações, olhar para o contexto nacional do processo eleitoral que decorreu a Moçambique e deu vitória ao presidente da
República Daniel Chapo, devemos também olhar para esta questão das manifestações que estão a decorrer na Tanzânia em contestação dos resultados eleitorais que decorreram e que depois deram vitória a esta presidente Samia Hassani. Quais pontos devem ser aqui colocados em conta? Veja o nosso Facebook Top TV Moçambique e deixe ficar o seu comentário. Daqui a pouco também vamos abrir as nossas linhas. Queremos ouvir os nossos telespectadores também deixarem os seus pronunciamentos em torno disso. E já agora, professora, e também ao Lopes, o que é que impacto a não ida do presidente da República de Moçambique à Tanzânia traria a Moçambique? Parto por si, professor, depois volto para Lopes. Primeiro, o contexto diplomático, primeiro é que a cooperação entre os dois países. O meu colega deve perceber que os Estados não são amigos. Moçambique nunca é amigo da Tanzânia. Moçambique nunca é amigo da África do Sul. Moçambique nunca é amigo do Zimbábue. Quando o meu colega fala de estratégicas geopolíticas, ou melhor, situações geoestratégicas, estratégica de quê? O Oceano Índico nós partilhamos juntos com a Tanzânia. Ele tem um porto de Zanzibar e Dodoma. Nós temos os portos de Maputo, Beira, Nacala, por aí em diante. Partilhamos. Portanto, ele faz o comércio com os países da África Oriental, Uganda, por aí Quênia, que não tem coisa, não tem contato com o mar. Nós fazemos também com os países da região, Zimbábue por aí em diante. Outro aspecto, quando fala de estarmos com problemas de terrorismo em Cabo Delgado, eu devo dizer que o terrorismo começou da Tanzânia. Se recuarmos no passado recente. Esse terrorismo está em Cabo Delgado, começou da Tanzânia. No sul da Tanzânia, que é o norte de Moçambique, é de onde estava a atuar o terrorismo. E eles conseguiram estancar lá o terrorismo. Os terroristas depois desceram para Moçambique. Portanto, se fosse por questão de que o presidente devia ir à Tanzânia na tomada de posse da presidente Samia, porque ajuda no combate aos terroristas, isso não tem nenhuma relevância. Não tem. Devia ter ido também o Paulo Kagame, que até tem o seu exército em grande quantidade na província de Cabo Delgado. Mas Paulo Kagame, apesar de ser ditador, não se fez presente lá. Porque Tanzânia acolheu lá moçambicanos da UDENAM, Mano e UNAMI, que depois fizeram fusão, fundaram a Frelimo, que culminou com a independência de Moçambique. Isso ninguém nega, uma questão histórica, com Moçambique também, que acolheu o ANC. Jacob Zuma viveu aqui na Matola, aqui, quando estava lutando contra a apartheid. Com Moçambique, que acolheu os guerrilheiros da ZANU-FP, zimbabuianos. Nós acolhemos, até apoiamos militarmente. Muitos moçambicanos morreram no Zimbábue a lutar pela independência do Zimbábue. Estavam a lutar por uma causa da colonização. A colonização no mundo foi banida há muito tempo. Alguns países, como Portugal, com potências colonizadoras, recusavam dar independência. Portanto, até as Nações Unidas, em 1962, chamaram a atenção a Portugal que devia ceder a independência de suas colônias. Portanto, a Tanzânia se acolheu moçambicanos para lutar contra o colonialismo português. Acolheu no espírito de descolonização de África, à luz da OA, Organização da Unidade Africana. E foi no mesmo ano que nasceu a Frelimo. Exatamente, exatamente. Sim, sim. Foi nesse espírito que a África temos que descolonizar. Portanto, dizer ainda que o Zimbábue, quando se trata de assuntos de eleições internas moçambicanas, não se intromete. Quando se trata de eleições internas sul-africanas, Moçambique não se intromete lá. São questões internas. Cabe a Moçambique analisar, o presidente, nesse caso Zuma, sentar, analisar,
ver se vale a pena se fazer presidente. O grande problema aqui não é de relações geopolíticas, sei como estava a dizer o meu colega. É o problema da figura da pessoa. Como é que eu vi lá fora o presidente Chapo, pelos outros estadistas, até da SADC? Mas, professor, esses termos e a presença do Estado, do chefe do Estado moçambicano, Daniel Chapo, não solidifica esta amizade, esta cooperação entre Tanzânia e Moçambique? Epa, para mim, solidifica... Se o presidente, em caso... Ora, vejamos, se o presidente da República não tivesse participado deste evento, como é que seria a interpretação por parte dos tanzanianos? Tanzanianos? Do Estado da Tanzânia. Da Tanzânia ou dos tanzanianos? Do Estado. Falo do Estado, porque Sim. é a cooperação... Se o presidente Chapo não tivesse feito na Tanzânia na tomada de posse da presidente Salou, essa é a minha questão. não teria havido nenhuma mancha das relações econômicas, diplomáticas Moçambique e Tanzânia. Não teria havido problema nenhum. Porque trata-se de eleições internas da Tanzânia. Não tem nada a ver com o problema de Moçambique. Só se... Quando é que ofuscam as relações diplomáticas? Quando Moçambique apoia, por exemplo, o terrorismo. Vamos supor que o terrorismo estava a assolar o sul da Tanzânia há bem pouco tempo. Moçambique pusesse mão lá. O que está acontecendo com aquele ditador da Ruanda, Paulo Kagame, que está a apoiar os rebeldes de M23 na República Democrática do Congo. O presidente Tshisekedi aí tem problemas de relações diplomáticas, Zaire, ou melhor, República Democrática do Congo e Ruanda. Aí é onde ofuscam-se as relações diplomáticas. Porque um Estado está a se intrometer na defesa, na integridade territorial de outro Estado. O que está a acontecer, por exemplo, com Moçambique, se por algum desconforto com o Zimbábue vem apoiar o terrorismo que temos em Cabo Delgado, ali pode criar-se problemas de relações diplomáticas. Mas não é haver eleições em Moçambique, como houveram, fraudulentas, e se chamar, por exemplo, um presidente, convidar-se um presidente como presidente daqui da África do Sul, o Cyril Ramaphosa, para vir assistir a tomada de posse, não se fazer presente, dizer que vão se ofuscar as relações diplomáticas de Moçambique com a África do Sul, coisa nenhuma. Então, para mim, a deslocação do presidente Chapo foi de dizer a presidente Salou que nós vamos nos manter no poder, mesmo com eleições fraudulentas, porque eu também tive o mesmo caso e fiquei no poder. Como você pode imaginar, o moderador e o colega, o telespectador lá em casa. A tomada depois do presidente Chapo no dia 15 de janeiro, aqui, na Praça da Independência. Foi uma tomada de posse com uma segurança terrível. Não estava lá a população para assistir a tomada de posse. Da mesma forma que, sendo Dar es Salaam a capital da Tanzânia, a presidente Salou, ou melhor, Samia Salou, devia ter tomado posse no ato público, não é? Lá na Tanzânia, em Dar es Salaam, a ser assistida pelo seu povo, mas contrariamente, só terminar, contrariamente, ela foi tomar posse num quartel em Dodoma, com uma segurança forte. Então, isso significa que o presidente Chapo foi solidarizar-se com a presidente Samia de que nós entramos no poder de forma fraudulenta e vamos continuar assim. Muito bem. Lopes. Não é no âmbito das relações diplomáticas nem econômicas, não. Foi no âmbito de solidarizar ou fortificar a fraude eleitoral no continente africano. Na sua opinião, o presidente foi apoiar a fraude. A fraude, sim. Como ele também tem eleições fraudulentas. Aqui é importante dizer que, na verdade, Mas segura só, porque temos que convidar os nossos telespectadores, mais uma vez, para ir ao nosso Facebook, Top TV Moçambique, deixe ficar o seu comentário em torno deste tema que está a ser debatido agora. Daqui a pouco vamos também abrir as linhas para você poder deixar o seu comentário em torno do que se está a ver agora. Lopes. Bom, eu dizer que, na verdade, eu não estou a discordar de forma direta com as abordagens do meu colega Samson, mas estou a dizer que, de forma direta, nós não podemos assumir de forma categórica que só
que só o problema é na Tanzânia de limitação de certos candidatos da oposição é suficiente para dizer que não, Chabo não podia ir. Não, ele também não pode também discordar das minhas abordagens de forma direta. Porque se eu trago aqui a questão, primeiramente, de geopolítica, eu falo com esse aspecto como um aspecto relevante, na medida em que o Oceano Índico é verdade que é bem comum. E se por exemplo, Tanzânia ou Tanzânia decide limitar os seus portos, o que será de Moçambique em questões econômicas? E se Moçambique não, desculpe, colega, lhe cortar. Moçambique não depende do porto nem da Tanzânia. Tudo bem. Nenhum porto da Tanzânia tem relações com Moçambique. A outra coisa, desculpe, não foi o fio de pensamento. A outra coisa é que em nenhum dia Tanzânia vai dar comida a Moçambique. É aí eu estou a dizer que os Estados não são amigos. Tudo bem, colega, deixa eu continuar. Nenhum dia Tanzânia vai proteger as fronteiras moçambicanas. Não estava corrigindo só essa parte de quando fecha os portos para Moçambique. Quem pode fechar portos para o outro é Moçambique, pode fechar para o Zimbábue, para Malawi, para a RDC, não Tanzânia. Tanzânia eles têm o porto de Zanzibar, nós temos o porto daqui, da Beira, por exemplo, não dependemos dos portos deles. Relações de amizade, fraternidade, vizinhança, históricas, porque acolheram-nos para a nossa independência, isso está claro. Mas isso não significa que temos que saudar o presidente por ter testemunhado fraudes que deixaram 800 pessoas mortas. Tudo bem, colega. Então, deixe-me eu continuar a justificar a minha abordagem. Se eu trago aqui a questão de geopolítica, embora esteja a incomodar tanto o meu colega, eu dizia que quando nós falamos de geopolítica, estamos a falar da localização geográfica onde um determinado estado se encontra. Estamos a ver que Tanzânia e Moçambique partilham do mesmo oceano, que é o Oceano Índico. E se, por exemplo, é um exemplo, né? É um exemplo, se Moçambique quer ter relações econômicas com certos países que pressupõem passar do porto de Tanzânia, e se Tanzânia, de certa vez, limita acesso ao porto a Moçambique, eu trago essa relação. O que será de Moçambique? Se nós dependêssemos na totalidade da Tanzânia, por questões de limitação, se Tanzânia decidisse, por exemplo, dizer que não, Moçambique não vai tomar meus portos, a África do Sul não vai tomar meus portos, tendo em conta que é uma ponte, é uma passagem para outros aspectos. Então, eu trago essa questão de geopolítica nessa abordagem. Não porque isso, não porque aquilo. Nós fomos para lá para fortificar essas relações. Não porque Chapo tinha que ir. Eu também concordo, de certa forma, que Chapo não podia ir, porque aquilo não reflete a realidade do povo tanzaniano. Mas há aspectos que nós que o Estado, não nós, o Estado é obrigado a cooperar para fortalecer certos laços. E se eu digo, por exemplo, ou seja, se concordamos também que não, o Chapo não podia ir porque lá houve insatisfação, e se o restante dos países aqui em África nós destacarmos essa questão de limitação da oposição, o que será de Moçambique com o resto do mundo? Se para acabar com a guerra, se para acabar com problemas econômicos ou para o financiamento, a maior parte dos estados depende de financiamento dos estados. E se nós não, ou seja, Moçambique adotar esse sistema de não, nós não podemos lidar com estados que têm problemas eleitorais, o que será de Moçambique se todos os estados africanos passarem por esses problemas? Quem vai nos ajudar no Cabo Delegado? Quem vai nos ajudar com investimentos? Então, há aspectos que nós temos que considerar, não porque nós não podemos, não, eu concordo sim que nós não poderíamos, mas temos que considerar esses aspectos. Chapo foi lá, talvez Chapo também não queria ir, porque viu que não, aquilo não reflete com princípios dele. Mas o próprio Estado, o protocolo do Estado obriga esses princípios, obriga a seguir essa agenda. Não porque eu esteja a discordar com o povo moçambicano, não porque eu esteja a discordar com o colega Samson, mas estou a trazer aqui aspectos que, de certa forma, obrigaram o nosso presidente Chapo, querendo como não participar desse processo. Nós temos... Queria só falar de uma coisa aqui. Nós temos que ir para o intervalo, Sim, voltamos sim a debater sobre este assunto. Mas antes do intervalo, senão esqueça, antes do intervalo. Em 30 segundos voltamos. Sim. Okay. O Malawi depende do porto da Tanzânia, de Zanzibar. Depende diretamente. Os produtos malauianos, parte saem da Beira para Malawi, a outra parte sai da Tanzânia, Zanzibar. O presidente Peter Mutharika não se fez presente lá. Será que Samia Suluhu vai cortar ou vai barrar
a entrada de produtos tanzanianos, exportações e importações malauianas, porque Peter Mutharika não foi lá. Uma coisa não tem a ver. O assunto das importações e exportações são empresas. Se o CFM tem relações com a África do Sul, nós tivemos problemas aqui em Moçambique da apartheid, mas nunca pararam de entrar comboio sul-africano na África do Sul. Isso tem a ver com a economia. Tivemos problema da apartheid com a África do Sul. Que a hora basta continua a abastecer energia à África do Sul. No tempo do Boer. Portanto, não é o fato do Peter Mutharika não ter ido, por exemplo, à tomada de posse da presidente Samia Suluhu, que vai deixar de fazer importação e exportação dos seus produtos através dos portos tanzanianos. Aqui temos que ver a questão política, não é? O reforço dos partidos libertadores, que nós podemos fazer fraude e nós vamos nos manter no poder. Ponto final. Mas também se a lógica é essa para mim. Professor, obrigado. Nós temos que sair para uma curta pausa de apenas 30 segundos. Voltaremos a falar sobre este assunto e vamos abrir as linhas para você que queira participar, deixar o seu comentário, a sua opinião, a sua análise, fazer uma análise em torno desta ida do Presidente da República a este país africano, Tanzânia, para dar uma mão, saudação àquela Presidente Samia Hassan, tendo em conta que fazer um lembrete que foram assinados vários instrumentos ainda este ano entre o Presidente, entre o Governo, o Estado moçambicano e o Estado tanzaniano. Voltamos já, não sai daí. Menina Teresa, Mona Rabalhano, atenda o meu pedido. Isso é perigoso, Teresa. Dizem que é uma mulher que aparece e desaparece. Aí estás tu. Foi a maldição. A corola. Connect, internet sem limites. Internet limitada a partir de 1800 meticais mês. Adira um dos nossos pacotes de 2, 4, 6, 8 ou 10 megabits. E desfrute da melhor internet ilimitada para a sua casa ou escritório. Happy Hour com o dobro da velocidade das 8 às 6 horas. Saiba mais em www.connect.co.mz. Se és pequeno, médio ou grande empresário, no mercadinho do programa Top Music Vibes, você pode vender os seus bens, produtos ou serviços todos os sábados, pontualmente 13 horas, aqui na Top TV. Aí está, boa tarde, bem-vindos de volta ao Ponto de Análise. Estávamos na primeira parte e vamos ainda dar continuidade em torno deste tema que está a criar várias divergências em torno de opiniões. É a ida do presidente à Tanzânia. Esta ida do presidente nosso, o presidente do Estado moçambicano, o Daniel Francisco Chapo, à Tanzânia, que foi para participar da tomada de posse da presidente daquele país, Samia Hassan, eleita presidente. Uma eleição que está a ser contestada
pelo povo tanzaniano e que diz que o processo eleitoral, este apuramento, não é verdadeiro, é fraudulento. O comentário também, a informação também saiu da SADC, que disse que foi um processo eleitoral não transparente e fraudulento. Os comentários também partem e se vão transcender para o povo moçambicano, que também diz que foi um processo fraudulento. Voltamos ainda para debater sobre este assunto. O ilustre Samson tinha um comentário, mas já que deixar claro que o Moçambique e Tanzânia reafirmaram em Dar es Salaam um compromisso, uma visita que foi o convite da presidente da Tanzânia, Samia Hassan, para o Estado moçambicano, o presidente da República, que depois fez presente à capital tanzaniana, que é Dar es Salaam, para firmar este compromisso das relações históricas através de 5 instrumentos que saíram daquele país há precisamente 3 meses atrás. Um instrumento foram jurídicos que abrangem as áreas como comércio, a educação, a cultura, a saúde, comunicação e também segurança. Alguns dos aspectos que o nosso analista aqui estava a fazer menção em torno da diplomacia, mas o ilustre Samson parece que ainda tinha alguns argumentos por deixar em torno disso. Dizer também que você já pode participar através do contato que vai vai aparecer aí na sua telinha no rodapé, que a realização, os colegas lá da Regi vão colocar este número para que você também possa participar deste programa e deixar o seu comentário em torno desta ida do Presidente da República à Tanzânia. Ilustre Samson, a palavra continua consigo enquanto vamos ver aqui os nossos telespectadores. Muito bem. Este assunto da Tanzânia deixa-nos com muita reflexão, nós moçambicanos. E agora estamos no diálogo político inclusivo. Eu queria chamar aqui a atenção às instâncias ligadas à justiça em Moçambique. Que o assunto da Tanzânia sirva de uma grande aprendizagem para nós. Porque estamos cansados de derramamento do sangue nesse solo pátrio. Se existem processos... Professor, Alô, desculpa, boa tarde. parece que temos um telespectador. Boa tarde, bem-vindo, já está a participar. De onde é que nos fala? Estou a falar do Intaga. Fala do Intaga. Qual é o seu comentário, meu caro? Esse senhor aí, esse senhor um pouco gordo, é um professor, né? Bem, Eu sou professor, sim. É professor, sim. Se tivéssemos professores como esses nesse país aqui, estaríamos muito longe, porque conseguem ver as coisas à frente. Ok. Muito obrigado. Sim. Eu parabenizo nele, muita força a esse meu professor, pá. Sabendo que, pá, o país é este mesmo aqui, mas muita força a esse meu professor. Mas tudo bem. Qual é o seu comentário, meu caro? O Presidente da República devia ir à Tanzânia ou não? Essas coisas dizem coisas bilaterais sobre quando você assina acordo, o país entra em acordo. Isso não tem nada a ver com dizer que o nosso presidente saiu daqui para lá, porque se ele não ir para lá, vão banir. Isso não tem nada a ver. Acordos já estão concordados. O presidente da República de Moçambique, Daniel Chapo, nosso presidente, esse que não foi, para mim não é meu presidente, eu digo, não é meu presidente. Esse senhor aqui saiu daqui para a Tanzânia, para lá, para ir celebrar também um outro gatuno, dizer que nós estamos a viver estamos a dirigir esses países aqui pela nossa força. Porque uma das primeiras coisas, aquela senhora ali como uma mãe, porque mãe é que tem mais sentimento mais que um pai, não ia tomar posse daquilo tudo que aconteceu em Tanzânia, daqueles mortos, tudo, porque uma mãe em casa, mãe que sente mais que um pai. Está a perceber? Não poderia tomar posse nesse exato momento. Mas como são países, todos são ladrões, já sabem muito bem porque não são votados. Eles vão poder pelas forças, pelo esse regime dele. E é por isso que
O Chapo também saiu daqui, foi parabenizar uma de que nós estamos no poder pelas nossas forças, porque sabem que por países não são votados. Eu te digo, meu irmão, as próximas eleições aqui em Moçambique, as próximas eleições em 2028, 2029, por aí, pior eleições presidenciais, aqui haverá, talvez o partido no poder agora tem que tomar uma fase que talvez cada casa tem que ter polícia. Isto aqui haverá mais sangue mais que nas outras eleições, porque os jovens já estão cansados. Porque uma das coisas, meu irmão, é que o governo traz muita mentira para nós. Esse fundo de... Bro, venha, o que eu gostaria, que eu sempre, quando eu ligo para a televisão, vocês também sejam jornalistas investigativos, vão investigar as coisas. O fundo Fidel está a dar entrega. Se você não é do Partido Vermelho, se você não chega lá como mundo... Meu caro, já se cadastrou, já preencheu o inquérito, formulário? Eu não preciso dessas coisas, né? Porque eu sei que não vão me dar esse dinheiro. Mas tem que preencher para fazer a prova, meu caro. Se eu já cheguei, eu já fui lá, estão a me cobrar coisas que eu já estou a ver que isso aqui eu vou gastar meu dinheiro em pão, com esse dinheiro que eu tenho que comprar meu arroz, comprar farinha para poder comer. Sim, já estou a ver que por isso aqui não... Porque a primeira coisa, eles entregam a corrupção. Uma coisa que para todos os jovens, para todos nós, é a corrupção. Então, meu irmão, isso de dizer que o presidente Chavo saiu daqui para lá, para ir comemorar numa de... Não, saiu daqui, numa de que foi abraçar também outro homólogo, numa de que nós estamos no poder, pelas nossas forças, e vamos continuar a governar esses países pelas forças, porque o povo não quer saber desses malucos. Eu te digo, meu irmão, meu presidente não é Chavo. Eu mesmo as próximas eleições. Mas quem é o teu presidente, meu caro? Quem é o teu presidente? Eu desde que eu comecei a votar, nunca votei na frente. Desta vez eu votei em Teresa Machado. Ok. É tudo, meu caro. Não é. É tudo, meu irmão. Mas Chapo para mim não é meu presidente. Faz favor. Obrigado, estamos juntos. Obrigado. Boa tarde, bem-vindo. Perdemos a linha. Tivemos esse telespectador que estava a dizer que não, o Presidente da República não deveria fazer-se àquela terra, aquele país africano, Tanzânia, para endereçar uma saudação àquela Presidente, ora eleita, nesta segunda-feira. Temos mais um telespectador, vamos atender. Boa tarde. Bem-vindo ao ponto de análise. Alô, boa tarde. Olá, mano. Boa tarde. Baixa um bocadinho o volume do seu receptor, meu caro, para melhor aqui comunicação. Ok, vou baixar um pouco. Já baixei meu volume, mano. Muito bem, de onde fala, vá direto ao assunto, meu caro. Está a falar Ivan de Quelimane, mas anonimato. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Nós estamos a falar desse nosso presidente, o Chapo. Mano, nós estamos cansados com esse presidente Chapo. Eu nem sei o que dizer com esse presidente. Nem sei o que dizer. Estamos cansados, queremos esse presidente sair do poder. Ok. Estamos a pedir ele sair do poder, porque nós não votamos a ele. A quem votou? Eu votei o Venâncio. Então, praticamente, eu estou cansado assim, estou cansado com esse presidente, o Chapo. Praticamente, o Chapo não é presidente do povo, né? Praticamente. Chapo não é presidente do povo. Mas tudo bem, o presidente Daniel Chapo não deveria ir à Tanzânia para saudar a homóloga? Praticamente ele foi à Tanzânia só para contar a história dele. Foram se enganar lá mesmo para esse país, nós vamos governar esse país. Eles levam tudo à força, mano. Sim. Okay. É tudo, cara. Deveria ir mesmo. É tudo? É tudo. Estamos juntos. É tudo. Forte abraço. Obrigado. Bem, parece que tínhamos mais um, mas perdemos a linha.
Professor, temos mais um, vamos atender a este e depois voltamos ao seu comentário. Boa tarde, bem-vindo ao ponto de análise. Perdemos, vamos segurar um pouco as linhas. Professor, pode então, bem, tanta insistência aí, depois já a regi vai, daqui a pouco vamos segurar por um instante aqui as linhas. Professor, pode prosseguir com o seu... eu dizia que acabaram acrescentando uma outra coisa, os telespectadores que ligaram. Mas eu queria chamar a atenção aos nossos órgãos da justiça em Moçambique, para que Moçambique não volte a jorrar sangue. O mesmo apelo vai para a Comissão Técnica do Diálogo Inclusivo, para que se resolvam questões ligadas àquela semelhança que vimos na Tanzânia. Por exemplo, estão a ocorrer processos contra o Venâncio Mondlane, Procurador-Geral da República. Então, que a PGR tramite esses processos. Temos 3, 4 anos. E cheguemos às eleições, o Venâncio Mondlane limpo em processos. Essa é uma chamada de atenção aos tribunais, PGR e outros órgãos. E terminando mesmo essa chamada de atenção à Comissão Técnica do Diálogo Inclusivo. Porque se a gente chega às eleições e fizemos a moda Samia Suluhu Hassan na Tanzânia, em 2029 isto há de voltar a arder. Essa é chamada de atenção à PGR, repito, aos tribunais, à Comissão Técnica do Diálogo Inclusivo. Nós temos acompanhado que o Venâncio Mondlane tem processos na PGR. Então, o meu apelo é de que tramite esses processos. Se for para ser julgado, que é julgado, para chegar-se o período eleitoral, ele limpo. E que não haja aquela situação da moda Tanzânia. É que, não, porque a lei X, Y, W e NIB que não pode candidatar-se. Nós não queremos mais derramamento de sangue em Moçambique. Terminaria a dizer isso. Muito obrigado. Muito obrigado, ilustre Samson, pelo seu comentário. Nós vamos esgotar agora este tema, mas não quer dizer que o nosso telespectador não vá ligar para deixar o seu comentário em torno desta questão da ida do presidente Chapo à Tanzânia para saudar a eleita presidente da Tanzânia, Samia Hassan. Lopes tem mais um comentário em torno deste assunto, ou podemos esgotar o assunto? Vamos entrar agora para a questão do governador, o Pio Matos, que disse então que deve-se extinguir o ensino bilingue. Queremos agora falar sobre esta questão do ensino bilingue. Mas antes, Lopes, deixe ficar o seu último comentário em torno desta questão do presidente Trump, que foi à Tanzânia para participar da tomada de posse da presidente Samia Hassan. Bom, primeiro dizer que muito obrigado, meu colega Samson, e muito obrigado aos telespectadores que puderam cá mostrar que realmente são patriotas quando se trata da questão política em Moçambique. É muito raro ouvir jovens, ouvir pessoas mais crescidas estarem interessados em esses aspectos, porque na verdade o que vai contribuir para o melhor de Moçambique é minha abordagem, tua abordagem, é a abordagem de diferentes grupos. Então, dizer muito obrigado pela abordagem do nosso colega Samson, e dizer que eu também, embora continue com o meu princípio de trazer aspectos diferentes deles, concordo, né, que a questão de que com a atual situação em Tanzânia, eu como presidente ciente da ética e moral não podia participar daquele evento, mas como presidente há certas coisas que eu creio como não tenho que fazer. Então digo muito obrigado e sem problemas podemos seguir com outros temas que foram planeados. Obrigado. Muito bem, aí está. Agora vamos seguir para o nosso segundo tema e o último para hoje, em torno dos pronunciamentos do governador da província da Zambésia, o Pio Matos, quis então
criticou o ensino bilingue e disse então que deveria se começar com o ensino de inglês desde a primeira classe. Primeiro, parto para si, professor Júlio Samson, qual é o seu comentário, qual é a sua análise em torno desta explanação do governador de Zambésia a dizer que deve-se extinguir o bilingue? Como é que nós devemos interpretar esta narrativa do governador da Zambésia em diferentes contextos? O primeiro problema que temos aqui em Moçambique é do Ministério da Educação. O Ministério da Educação, cada ministro que entra com seu plano da reformulação dos manuais, planos analíticos, do programa em si do ensino em todos os subsistemas. Então, isso tem criado um certo desconforto na lecionação das matérias a todos os níveis. A questão de ensino bilingue, o próprio governador Pio Matos, para mim, não devia ter falado aquilo, porque o governo dele é que introduziu o ensino bilingue. E esse ensino bilingue, quando foi introduzido, na minha perspectiva, tinha alguma sustentabilidade. Vou explicar porquê. Nós temos regiões do nosso país que não se fala português. Não se fala português de verdade. Tu chegas numa localidade onde o professor, só o professor, ele consegue falar português. Então, o ensino bilingue veio para as primeiras classes, primeira, segunda classe, que era a forma de levar a criança que aprendeu a língua materna a perceber os conteúdos lecionados na segunda classe. Parecendo que não, o livro da primeira classe aparece sem escritas, sem letras, para interpretar aquelas figuras que existem ali. Agora, se uma criança não sabe falar português, os pais não sabem falar português, é difícil o professor da primeira classe ensinar aquele aluno em português e aquele aluno entender isso. Portanto, o ensino bilingue em Moçambique, eu me lembro quando foi introduzido aqui, tinha esse objetivo. É por isso que o ensino bilingue foi introduzido, mas não foi em todas as províncias. E não foi também em todos os distritos. Até províncias, sim, foi em todas as províncias, mas não foi em todos os distritos. Olhando para esse aspecto, professor, não acha que a declaração de Pio Matos faz sentido agora? Que deveria se extinguir o bilingue, até porque, claro, é para a inclusão e para a própria valorização da nossa cultura, mas por não se dar o ensino, não se oferecer o ensino bilingue em quase que todas as escolas nacionais, não aqui afeta, não deveria se implementar outros currículos? Eu estou a dar a contextualização de por que foi introduzido o ensino bilingue em Moçambique. Era mesmo para responder a certas regiões do país onde os encarregados de educação, os pais encarregados de educação, as próprias crianças nunca se lidaram com a língua portuguesa. Aparece lá um professor com o manual da primeira classe para ensinar, interpretar aquelas figuras ali. Papá vai à escola, a Joana está na Machamba. Aquilo não está escrito, não se pode ler, é preciso explicar. Então, o professor deve estar habilitado à língua local. É por isso que o ensino bilingue não pode se levar, eu maço assim, eu me colocar, por exemplo, vou dizer na beira, para ensinar ensino bilingue em Dao. Pois embora eu falo em Dao, né? Porque tive a oportunidade de aprender em Dao. Mas
qualquer maço que você lhe tira, por exemplo, de Massinga, vai lhe colocar na Munhava, dizer que ensino bilíngue. Se ele também não sabe falar Ndao, não é possível. O ensino bilíngue foi introduzido e professores preparados para aquela língua local e língua portuguesa, para poder explicar, lecionar os conteúdos usando as duas línguas. Mas, professor, nas primeiras classes. Peço para ir mais avante, porque parece que a sua abordagem está a ser muito contraditória. Não está sendo. Não para está ser mais objetivo. Sim. Não está sendo. Eu estava a contextualizar porque foi introduzido o ensino bilíngue. Então, hoje em dia, aparece o professor, aliás, o governador Pio Matos, a dizer que deve se extinguir o ensino bilíngue e introduzir-se nas primeiras classes o inglês, a língua inglesa, né? Então, isso aí é uma aberração que está a fazer o Pio Matos ao povo moçambicano. Porque os filhos deles, já na pré-escola, na pré-primária, aprendem inglês, nas escolinhas, aqui na cidade de Maputo. Se tu fores andar nas escolas, nas escolinhas da cidade de Maputo, há de encontrar crianças que não têm 6 anos a falar inglês. Então, não é qualquer moçambicano que há de frequentar esse tipo de escolas. Ele, o Pio Matos, a companhia dele todos, aqueles dirigentes do governo e outros, conseguem colocar seus filhos a aprender a língua inglesa. Mas a maior parte de crianças moçambicanas, das zonas recônditas, tem dificuldade de falar português. E como é que essa criança de falar a língua inglesa, se mesmo português que é língua nacional, não consegue falar? Então, em sua opinião, deveria-se continuar com o ensino bilíngue, não se extinguir? Na minha opinião, devia-se continuar com o ensino bilíngue no espírito que foi introduzido, ou introduzida essa língua. Mas, professor, por exemplo, aqui na Zona Sul, não se está a implementar o ensino bilíngue? Existem algumas regiões. Algumas regiões, poucas regiões. Desde a introdução do ensino bilíngue, nunca foi para todo o país. Mas isso não mostra exclusão para além da não é exclusão nenhuma, porque uma criança que nasceu aqui no Maputo, aprendeu a primeira língua é português. Por que temos que usar o ensino bilíngue aqui para essa criança? Se sabe falar português. O ensino bilíngue foi introduzido para ajudar as crianças das zonas recônditas, onde os pais encarregados de educação, aquelas crianças nunca se lidaram com português, com língua portuguesa. Portanto, através das duas línguas, facilitaria e teve êxitos disso em algumas zonas do Mwini, na província de Inhambane, em algumas zonas de Panda, há um professor que está no distrito de Guruwe, professor Geleia. É Geleia, sim. Até acompanhei um vídeo dele, que uma criança, uma aluna dele, a ter uma bolsa para vir estudar aqui numa pura da universidade. O professor Geleia tem um método dele de ensinar as crianças. Ele ensina as crianças cantando, não é? Então, é uma forma que ele arranjou, é um método que até convido o Ministério da Educação agora a aprender daquele professor, ou chamar aquele professor. Mas aquilo não pode funcionar já em outras regiões. Naquela região onde ele está, leciona as matérias, as crianças entendem muito bem, mas ele faz aquilo cantando. Quantas províncias Moçambique tem? Moçambique tem 10 províncias. Cabo Delegado, Niassa, a cantar, a dançar, Niassa, Zambésia, Nampula, Sofala, Inhambane, Maputo província. Caso! As crianças estão satisfeitas, estão motivadas. É uma forma que ele arranjou, é um método. Portanto, o ensino bilíngue em si não é mau, como eu disse, em algumas regiões onde as crianças não se lidam com a língua portuguesa, ela pode catapultar o ensino, a aprendizagem de forma muito rápida. Obrigado. Lopes, parto para si. Qual é o seu comentário, sua análise em torno deste ensino bilíngue? Deve continuar ou deve se extinguir, olhando para os argumentos do governador de Zambésia, Pio Matos, que disse que deve-se implementar o inglês nas primeiras classes? Primeiramente, quando o nosso governador descarta a implementação do ensino bilíngue, trazendo a possibilidade do inglês,
Eu diria primeiramente que o nosso governo, primeiramente, mais uma vez, está caindo nas ondas da globalização. O inglês vem de onde? O inglês vem dos Estados Unidos, o inglês vem da Inglaterra e o próprio português vem de onde? O português que nós falamos hoje não é nosso, é de Portugal. Até hoje nós, como moçambicanos, não temos uma língua nacional que nos identifica e ainda estamos preocupados em implementar inglês desde a primeira classe até as classes sucessivas. Que brincadeiras são essas? Então nós temos que considerar esses aspectos. Estamos a correr para inglês por quê? Se ainda não temos mesmo uma identidade nacional que nos identifica. Se eu vou hoje à África do Sul, chego lá e diz que eu sou moçambicano, falo português, é uma vergonha para mim. Porque o sul-africano, se eu não estiver a mentir, o professor Júlio, acho eu que eles se identificam mais com o Zulo. Exatamente. Com o Zulo. Exatamente. Eles têm uma identidade que todo sul-africano sabe que não, eu falo Zulo, embora eles falem inglês, mas eles se identificam com o Zulo. Então nós aqui estamos a ver uma brincadeira do nosso governo. Queremos correr com o inglês, mas ainda não temos mesmo a nossa própria identidade nacional, uma língua moçambicana que nos identifica. Ou seja, para ultrapassar esses problemas de línguas, não línguas, eu creio que se o nosso governo decidisse implementar a nível nacional uma língua para romper com as diferenças étnicas, porque cada província tem a sua língua, é porque Maputo tem Xangana, Cabo Delgado. Não, se o nosso governo decidisse implementar essa unidade nacional em termos de língua, eu creio que íamos ultrapassar esses desafios. Porque não é só o português que vai resolver nossos problemas, não é só o inglês que vai resolver nossos problemas. Então é uma falha do nosso governo, não sei aonde estão a buscar esses aconselhamentos, a não ser que eles estejam também a ser instrumentalizados, porque a globalização pressupõe isso, a globalização quer tomar todo mundo, o inglês está ganhando mais rápido. Na sua opinião, deveria-se, por exemplo, dizer que Xangana é uma língua que identifica Moçambique e ser falada a língua em todas as regiões. Sim. Ok. Sim, é um ponto que nós tínhamos que destacar. Pelo menos íamos ter um processo de inclusão mais justo. Em vez de estarmos aqui a implementar francês e inglês, que não é nossa identidade. O próprio português também a falar que está a apresentar desafios aqui, obstáculos, não é nossa coisa. Então, nós temos que rever esse aspecto. Não é só correr com o inglês, até que podemos implementar, mas podemos falhar. Embora eles podem vir a ter financiamento do próprio Estados Unidos ou da Inglaterra. Pode ser um plano, né? Pode ser uma pequena instrumentalização do Ocidente, porque o Ocidente pressupõe o objetivo principal do Ocidente é tomar todo mundo. Se é inglês para todos. Se é o euro para todos. Embora não estão a conseguir muito com os países africanos por conta desse aspecto de entrada, não entrada da União Europeia. Mas temos que ter atenção a esses aspectos. Moçambique parece ainda ser um Estado retardado. Moçambique ainda parece ser um Estado que está ainda no processo de consolidação. Enquanto nós já somos grandes, temos que ganhar essa autoridade e essa autonomia de fazer as coisas como devem ser. Não podemos brincar só de Estado. Nossos governadores, não sei aonde o governo, não sei quais são os critérios para a eleição desse governo. Não sei se esses governadores não têm uma pequena conscientização do que eles estão a fazer, as consequências das ações que eles tomam. Então temos que pautar por esses aspectos, considerar a unidade nacional. O que Pio Matos não está a considerar a unidade nacional? Não, ele está falhando muito, principalmente quando ele diz que vai tirar o ensino bilíngue, porque ele não complementa. Pelo menos se estivesse a complementar, aí seria uma valia. Mas ele está a tirar para poder encaixar o outro. Que brincadeiras são essas? Nós temos que analisar essas questões com muita profundidade. Não podemos deixar que a globalização, a influência do Ocidente possa nos influenciar ao ponto de fazer coisas que não são justas para o povo moçambicano. Obrigado. Ilustre Samson, o governador, ao tirar o ensino bilingue, não estaria aqui a desvalorizar ou a extinguir a nossa cultura? Mas vou pedir a realização para abrirmos as linhas também. Estamos com pouco tempo, vamos ouvir os telespectadores em torno do primeiro tema e também em torno deste tema, que é o assunto do ensino bilingue, que foi há pouco tempo trazido pelo governador da província de Zambésia, Pio Matos, que disse que deve-se extinguir o ensino bilingue e agora implementar-se o ensino de inglês nas primeiras classes. Professor. Moçambique é um país plurilinguístico. Temos muitas línguas em Moçambique. Professor, só para complementar a minha questão, olhando para o que estava aqui a colocar o Lopes, não deveria-se então estudar-se
uma única língua nossa local e definir-se esta como a que vai representar e identificar Moçambique na diáspora? É o que estava a explicar. Deixa só concluir. Prossiga. Esse país onde o nosso presidente esteve lá a testemunhar falsidades de eleições, a Tanzânia, fala-se Swahili. Mas Tanzânia foi colonizado primeiro pela Alemanha, no fim da Primeira Guerra Mundial, quando a Alemanha perde a Primeira Guerra Mundial. A Sociedade das Nações arrancou colônias da Alemanha e distribuiu pelas colônias de vencedores, das potências vencedoras. É por isso que professor, caiu... parece que temos um telespectador. Alô, boa tarde. Boa tarde, como está? Ótimo, e desse lado, meu caro, qual é o seu comentário? De onde é que fala? Aqui, estou a falar da Beira. Ok. Sim, estou um pouco para comentar esse tema interessante e agradecer também por conseguir entrar, né, na linha. Isso. Sim, indo diretamente ao assunto, é um pouco complicado esse governador, porque muitas das vezes, tipo aqui no país, muitas das vezes tem cheio dessas brincadeiras que cada um impõe aquilo que ele decide, tá a ver? Porque pensando mesmo na ideia do governador, eu acho que foi ideia particular, não é ideia tipo geral. Porque a ideia que ele pensou em casa dele e foi só lá e começou a fazer coisas dele, da cabeça dele. Mas essa ideia não é ideia mesmo central, ou ideia que saiu lá de cima, foi ideia dele, também pensou em casa dele, acabou de comer, só foi falar. Mas é um pouco complicado comentar esse assunto. Mas deveria se extinguir ou não o ensino bilingue? Sim, até que ele não deveria, tipo, tirar essa língua, né? Porque é língua local. Então, o que ele deveria fazer é esforçar essa língua inglesa, né? Tipo, até que eu apoio essa língua inglesa, mas é um pouco complicado. Ele tirar essa língua local e distinguir inglês. Ok. Sim, esse é o meu comentário. Muito bem. É tudo, meu caro? Sim, é tudo. Agradecer também por entrar na linha. Forte abraço. Alô, boa tarde. Boa tarde, obrigado. Como está, meu caro? De onde é que fala? Prossiga. Paulo de Inhambane. Muito bem. Sim, eu queria entrar no ponto de análise. Já está dentro da análise? Sim. Bom, eu chamo-me Jaime Stuck Companhia, sou natural da Zambésia. Mas falando acerca do ensino bilingue, acho que o governo não ajudou muito as crianças. E eu recordo, por exemplo, quando eu fui naquela zona onde o Pio Matos foi fazer o discurso, porque é a minha zona. Ok. Muitas crianças estão muito atrasadas por causa do ensino de bilingue. Eu estudei naquela zona, estudei em português, consegui chegar onde eu estou através de português, porque até fui lá, tirei meu sobrinho, porque não conseguia conciliar ensino bilingue. Então, a ideia do governador da Zambésia pode não ser boa. Nós temos muitas línguas aqui em Moçambique. Pudesse escolher uma língua e falar-se em todo o território. Mas outra coisa que eu também sugeria era, veja que há professores contratados que saem da Zona Sul para ensinar ensino bilingue. Como é que eles vão dar aulas lá? Com aquele dialeto de lá? Com machuabo? Será que é fácil mesmo? Então, nós temos que estudar uma forma de ou tirarmos ensino bilingue, entrar uma única língua, ou duas línguas, que é português, mais outra língua que a educação poderá escolher. Muito obrigado. Muito obrigado, meu caro, pela participação. Forte abraço. Obrigado. Bem, parece que as sugestões são as mesmas, de que deve-se escolher uma língua e nacionalizar-se esta língua e depois mandar-se além fronteiras.
Sim, mas queria pedir só um espaço aqui. Eu estou a falar da Tanzânia. Tanzânia, todo tanzaniano fala o Swahili, é uma língua local. Mas Tanzânia, a língua oficial é inglês. Até certo nível, as pessoas aprendem em Swahili, só depois vão falar inglês. O meu colega está falando da África do Sul. Na África do Sul, as primeiras classes estudam-se em Zulu. A pessoa vai aprender inglês um pouco depois. Qual é o problema de Moçambique? Agora estava a dizer o telespectador aqui, eu não sabia. Desculpa, parece que temos mais um. Alô, boa tarde. Sim, boa tarde. Como está, meu caro? De onde é que fala? Qual é o seu comentário? Prossiga. Maputo, Hermenegildo. Isso. Bom, é o seguinte, no que tange o tema que está em debate, bom, eu vou ser um bocadinho sincero, vou tentar aqui primeiro pegar o primeiro tema, porque eu não estava a tentar entrar em linha, não estava a conseguir. Ok. Na tomada de posse da Presidente de Tanzânia, com a participação do Presidente da República, Daniel Chapo, eu acho que não devia acontecer, não é? O Presidente da República, apesar de ele também ter passado da mesma situação, que é em Moçambique, quando das eleições, ele tanto foi contestado, até que levantou aquelas manifestações, e ele foi tomar posse, vamos lá, revelia do público, vamos lá assim, porque não foi permitido a participação do público, não é, devido às circunstâncias aqui o país se encontrava depois da divulgação dos resultados. Tanto que a Presidente da Tanzânia também foi copiar, eu até vi a mídia moçambicana, que olha, Moçambique foi escola para a Tanzânia, quer dizer, tomar posse sem a presença do público vamos lá... Com aparato de segurança. Entretanto, eu acho que não devia o Presidente Daniel Chapo participar lá, apesar de ele ser o Presidente da Nação e que foi convidado, mas devia, no mínimo, tivesse mandado um representante. Ok. E ele mandar um representante, ele não devia estar lá. Não é? Nós estamos numa situação em que estamos num diálogo, está-se a preparar um diálogo inclusivo, não sei o que tal, estamos a organizar isto para tentar nos encontrar. E ele não devia ter ido para lá, para mim estava a incendiar o assunto que está aqui em Moçambique. Devia ter mandado um representante alegando uma outra coisa. E essa ida do Presidente afeta também o próprio processo de inclusão do diálogo nacional? Obviamente, sim, porque nós estamos aqui a preparar isto tudo, mas estamos a esquecer o passado recente que nós tivemos aqui em Moçambique, para voltarmos para nos focar naquilo que é a organização do próprio país. Então, voltando para o segundo tema que está em foco neste momento, que é a questão do governador Pio Matos lá nas suas intervenções. Olha, eu quero abrir várias janelas de análise sobre esse assunto, sem antes tirar a pedra ao governador. É verdade que o ensino bilíngue, como estava a referir, era o professor aí, trouxe uns ganhos, não é? Só que o que acontece é que a criança está a aprender em língua local, não é? Na primeira, segunda, terceira, e ele não tem o domínio da língua portuguesa. E depois lá como é que vai? Quando chega às classes mais avançadas, ele depois tem o problema de assimilar o mesmo conhecimento em português. Porque ele depois acomoda-se com a língua local no desenvolvimento dele. E depois não consegue assimilar outros conteúdos mais à frente. Quando sai da primária para a secundária, já tem dificuldades. Já tem dificuldades, ele que está a pensar em Xangana para escrever em português. Aí é outro problema. Portanto, eu acho que quando voltamos à questão da língua nacional, para mim esse assunto de língua bilíngue, assunto de ensino bilíngue, realmente para mim devíamos extinguir, não é? Nós reconhecemos que teve alguns ganhos, mas eu acho que algum momento depois acomoda o aluno lá naquelas zonas onde há problema da língua portuguesa. E como é que vai terminar? Nós temos que atacar o problema, não acomodar o problema, porque estamos a acomodar o problema quando ensinamos o aluno em língua local. Porque ele não consegue falar português. Depois como é que vai ser? Esse é outro problema. Agora, podemos sim escolher uma língua ou duas, né? Temos um mosaico cultural, linguístico vasto em Moçambique. Podemos selecionar uma ou duas línguas e começamos a trabalhar de base para cima, até estudar, até mesmo nas universidades, estudar essas línguas, serem nossas, que vão garantir a unidade nacional que nós tanto propalamos. Outro aspecto, quanto à língua inglesa, só para terminar, a língua
língua inglesa é pertinente. Eu acho que nós podemos introduzir todas as línguas logo a primeira, não é problema isso, basta criar, o Estado criar condições, organizar o sistema, podemos introduzir. Porque, olha só, Moçambique na África Austral é uma nódoa. Eu tive um docente que discutimos muito essa questão. É uma nódoa, porque Moçambique, na zona da região, é o único que está falando língua portuguesa. Veja, os países fazem limites com Moçambique. Tu ganhas bolsa para estudar fora de Moçambique, tens de falar inglês. Nós não podemos ignorar a língua inglesa, porque é a língua que garante a língua que se fala em todo canto do mundo. Você vai para a China, vai para a Ásia, vai para qualquer canto do mundo, vai para onde? Tens que saber falar a língua inglesa, é o mínimo, para poder se comunicar com o mundo fora. Como vai exportar mão de obra para fora, uma mão de obra qualificada, para trabalhar fora do país, tem que conhecer a língua inglesa. E nós temos que começar a aprender língua inglesa em inteira idade, não com nós, sétima, décima, décima segunda. É complicado. Começamos a ter esses problemas. A nível da África Austral, somos nós, já falamos língua portuguesa. E os outros falam inglês. Tens uma bolsa, tens um produto de emprego, você é competente, tens problema, uma barreira em língua. Temos que ultrapassar isso. Temos que ultrapassar. Agora, estamos a ser ocidentalizados, estamos a ser mundo politizado. Não é, o mundo está assim. O mundo sempre foi assim. E com isso, não estou dizendo que não podemos valorizar as nossas línguas locais, não. Estou a dizer que não preparar para enfrentar o mundo lá fora. Estou a ser alonguei muito obrigado, uma boa continuação do trabalho e aí parabéns ao meu professor aí que está a explanar muito bem. Muito obrigado, uma boa continuação. Já ocupei a linha, tenho que deixar espaço para os outros. Exato. Até a próxima. Obrigado, Hermenegildo, até a próxima. Forte abraço. Exato, então um forte abraço que depois vai levar-nos ao término do nosso programa. Já não temos sequer um minuto, vou pedir aos convidados em pelo menos 30 segundos de cada para deixar as últimas considerações, porque já encerramos a produção, também já está a cobrar-me o tempo. Sim, serei breve mesmo. Eu não sabia, o telespectador de Inhambane que diz que não há produção lá. Eu nunca estive numa zona onde se aprende com o ensino bilingue, mas o espírito da introdução do ensino bilingue era esse. Só que o outro telespectador chega a essa conclusão, de fato, que não ajuda tanto. Quanto à língua, uma única língua nacional que pode se aprender em todas as províncias, não é possível em Moçambique, porque nós temos uma diversidade linguística. Professor, estamos com pouco tempo. Uma coisa não vai aceitar aprender. Porque não será possível se temos sul-africanos a falar em Zulu, em quase que... Está dividido isso em zonas. Em Moçambique, não. Uma das formas que usou o português para dominar o povo moçambicano foi a divisão linguística. Só para ver, o Machangana não gosta de falar muito bem de Machope, o Ndau não gosta de falar muito bem de Sena, o Makua idem. Portanto, quando se introduziu o ensino bilingue, tinha-se pensado em haver 3 línguas regionais. No norte é Makua, no centro tinha que ser Sena e na zona sul o Tsonga. Tsonga onde o Maço entende-se com o Xangana, Xangana entende-se com o Ronga. Mas isso não avançou. Portanto, se tivermos que recuar, vamos recuar mesmo, abolir esse ensino bilingue. Agora, a língua inglesa, professor, como dizer telespectador, é preciso investir. Muito obrigado. Obrigado, professor. Lopes, segura aqui o seu microfone, perdoa-me, em jeito de últimas considerações em pouco tempo. Como o tempo realmente já nos é padrasto, realmente não vou falar muita coisa, apenas agradecer. Destacar mais a abordagem do último telespectador, que destacou que o inglês é importante. Na verdade, em que o próprio sistema internacional, para você poder sobreviver, você precisa de domínio de inglês. Então, Moçambique também precisa considerar o inglês como um complementador, não como uma língua mesmo que vai vir para desfazer as outras. Não, eu paro desse pressuposto que vamos assim trabalhando e vamos beneficiar e vamos incluir a todos os moçambicanos. Obrigado. Muito obrigado. Os nossos comentadores aqui de sempre do Ponto de Análise, aos que estão aqui no estúdio e também aos que estão do outro lado, por detrás das câmaras, que puderam aqui deixar os seus comentários, suas análises em torno dos 2 temas que foram debatidos hoje aqui no Ponto de Análise. Quero agradecer então à vasta equipa que esteve por trás deste programa para garantir a luz, a própria imagem, o som e por aí outros assuntos, a câmara também. Quero agradecer a esta equipe, quero agradecer também
Você que estava aqui a acompanhar o ponto de análise. Nós hoje vamos terminar por aqui, voltamos a marcar a nossa presença na próxima quarta-feira. Chamo-me Edwin Dias. Até lá, fique bem, boa tarde.